E aí, pessoal? Nesse vídeo de hoje eu resolvi mostrar um pouco sobre as coisas que eu utilizo para poder estudar e as minhas ferramentas de trabalho no âmbito da prática da física no geral. Uma coisa bem interessante é que normalmente esse vídeo ele é bem aberto com relação a práticas de estudo de diversas pessoas. E no meu caso não é diferente. E eu gostaria hoje de mostrar quais os materiais que eu mais gosto de utilizar para estudar e que eu me sinto mais confortáveis e abordar algumas pautas sobre alguns materiais que eu não gosto muito de utilizar para estudar. A física no geral é uma disciplina que não necessita de tanto arcabouço financeiro para poder ser praticada. Normalmente uma boa literatura auxiliada de uma folha de papel à sua escolha já é mais do que suficiente para poder fazer você estudar de uma forma tranquila e conseguir aprender diversos assuntos na área da física. Então, a folha de papel que eu normalmente mais utilizo é essa daqui. Ela é uma folha padrão A4 comum, porém a diferença é que ela é uma folha reciclada. E por que eu utilizo mais o tipo de folha reciclada? Bem, é um gosto pessoal, tendo em vista que as folhas recicladas têm uma tonalidade de cor um pouco mais escura, se comparado com uma folha branca. E isso em si agrada muito o meu visual. As folhas brancas, no geral, às vezes incomodam um pouco a minha visão no quesito dos estudos, por refletir muito bem a luz em diversos ambientes. E isso às vezes acaba incomodando quando você passa muito tempo estudando ou sentado, olhando para uma folha de papel em meio a uma claridade muito alta. Então as folhas de cor mais amareladas, naturalmente, não têm esse comportamento tão brusco quanto é numa folha branca. E isso já é um aspecto que eu gosto muito na folha reciclada. Uma outra coisa que eu gosto muito da folha reciclada é que ela é uma maneira mais ecológica para as folhas que a gente tem. Muitas vezes fazemos descartes de folhas brancas por estar utilizando somente como rascunho ou para alguma anotação matemática rápida. E de certa forma isso poderia acabar danificando o meio ambiente no geral. Porém, as folhas recicladas existem justamente para isso, para a gente poder reaproveitar essas folhas principais que estão sendo descartadas em outras folhas que podem continuar os seus estudos. Então, na minha visão, as folhas recicladas são as melhores folhas para se utilizar para estudar. Aqui eu tenho um bloco de folhas para uma disciplina que eu estou estudando, que é equações diferenciais, e com certeza a prática e a utilização das folhas recicladas é muito interessante para poder ter um estudo mais confortável do que, por exemplo, esse tipo de folha, que é o tipo de folha que eu não gosto muito. Essa folha com pautas e principalmente quando ela é assim, colada. Eu lembro que a minha disciplina de álgebra linear, a professora, no dia das provas, entregava folhas como essa para a gente solucionar as questões da prova. E muitos alunos gostavam desse tipo de folha, porém eu mesmo era um dos alunos que não gostava muito. Tendo em vista que a folha com pauta, ela deixa os símbolos matemáticos numa aparência um pouco mais desagradável do que é quando você tem uma folha dessa forma, limpa, sem pautas. E isso é uma das coisas que eu não gosto de folha com pauta. Essa folha com pauta, assim unificada, ela não é algo que realmente eu utilizo muito para estudar. E só utilizei durante essa disciplina de álgebra linear e especificadamente quando eu ia fazer as provas dessa professora. Mas com certeza, esse tipo de folha ainda assim é muito melhor se comparado a folhas desse tipo, que são folhas presas a um caderno. E o problema em si não é o espiral, porque tem muitas pessoas que compram esses pacotes de folha com 500 folhas, de folhas recicladas, ou folhas coloridas, ou folhas brancas no geral, e encadernam ela. O problema é que as folhas com pauta já é um pouco ruim para os desenhos matemáticos no geral. E quando você atrela elas a uma forma assim de espiral, obriga a sua criatividade a seguir uma sequência totalmente lógica, onde a primeira página da folha necessita se fazer sentido com a segunda folha e com a terceira e por aí vai, assim quebrando uma ideia total de liberdade que uma folha A4 convencional pode te trazer.
Um outro tipo de folha que eu não tenho aqui comigo, mas que eu já utilizei bastante, são aquele tipo de folha engraide. Aquelas folhas quadriculadas, não aquela que a gente vê nas disciplinas de física experimental, mas sim uma forma de quadriculado bem mais aberto. E se eu me lembrar, eu vou deixar aí uma foto no vídeo, na edição. Mas esse tipo de folha, na minha visão, ainda assim é superior se comparado com as folhas recicladas, tendo em vista que as formas quadriculadas do papel auxiliam nos desenhos quando você vai precisar desenhar algum vetor ou um plano tridimensional ou alguma coisa do tipo, e ainda assim mantém-se a beleza matemática no geral. Eu utilizo muito também para poder escrever o tablet, que é justamente o material que eu utilizo para gravar esses vídeos. E no tablet eu utilizo a folha engraide mais do que eu utilizo a folha limpa assim aberta, justamente por auxiliar durante os desenhos geométricos que a gente tem nas disciplinas. Outra ferramenta de estudo que eu utilizo muito, e aqui eu provavelmente vou acabar abrindo uma polêmica, é o lápis. Eu não utilizo muito esse tipo de lápis, principalmente esses aqui que são com argila, são feitos de argila, justamente por eu não achar que eles são bons o suficiente no seu quesito do próprio grafite. Eu acho a coloração em si desse lápis muito mais simples e muito mais superficial do que comparado ao seu irmão e o primordial lápis de madeira. O lápis de madeira, para mim, é com certeza a ferramenta que eu mais utilizo para poder escrever na folha. Certo que tem muitas partes dessa folha aqui que está escrita em caneta, mas já já eu chego no motivo disso. Mas se você ver, muitas anotações que eu fiz, muitas questões que eu resolvi também foram feitas em lápis. Tendo em vista que com o lápis você consegue facilmente solucionar um problema, e caso você tenha uma filosofia ou uma ideia que seja contrária à resolução primordial daquele problema, você facilmente pode apagar ele. E aqui uma comparação direta com o lápis de madeira, você tem que ele é muito diferente se comparado com um lápis normal de argila. Talvez no vídeo não dê para ver muito, mas a coloração, a pigmentação do grafite do lápis de madeira é muito superior à coloração do lápis normal de argila. Porém, ainda assim existe uma crítica muito construída a respeito desse lápis, que é o fato do desgaste rápido dele. Quanto maior a pigmentação do grafite, mais significa que ele está sendo absorvido, está sendo desgastado no papel, e isso faz com que ele acabe muito rápido. Então, normalmente um lápis comum desse aqui, 2B, dura no máximo uma semana ou uma semana e meia durante meus estudos, e ele acaba muito rapidamente, tendo em vista que também eu acabo errando muitas vezes fazendo exercícios e preciso apagar para poder começar novamente aquela ideia primordial que eu estava construindo. E em paralelo a isso, um dos materiais que eu também utilizo às vezes é a famosa lapiseira. Aqui na minha região a gente chama de poli, eu não sei como é que é chamado aí na região de vocês, mas a poli da gente eu utilizo bastante, principalmente essa aqui, a 09. A ponta 09, na minha visão, é a melhor ponta, porque ela tem uma construção um pouco mais rígida se comparado com a 05 ou a 07. E eu sou uma pessoa que tem uma pegada muito forte a respeito dos estudos, e minha mão é muito pesada. Então, quando eu utilizo pontas 07, 05, rapidamente a caixa de mina, que é as pontas da poli, acabam rapidamente por se quebrar muitas delas enquanto eu estou estudando. Então a ponta 09 é um pouco mais resistente e apropriada para os meus estudos. Porém, ultimamente eu não tenho utilizado muito, e normalmente eu utilizo poli quando os meus lápis acabaram e eu preciso comprar outros. Mas no geral eu não estou utilizando muitas polis porque eu estou com muitos lápis aqui comigo, e aí vai demorar bastante para esses lápis acabarem, ou talvez não, e aí eu vou aposentar a poli durante um tempo. Auxiliado a isso e essa questão dos estudos, uma outra ferramenta muito interessante que eu utilizo também, e é muito comum, que é justamente o que vocês estão vendo aqui no momento, é a caneta. A caneta que eu mais utilizo é essa aqui. É uma caneta bem comum no âmbito dos estudos, muita gente utiliza, que é a caneta Muji. Essa caneta ela é muito boa. Ela é uma caneta com a sua tinta diretamente fluida, parecendo muito com aquelas canetas do tipo tinteiro que a gente tem comumente com cartuchos separados. Aqui eu vou fazer uma breve demonstração de como é que ela funciona, e eu gosto muito dessa caneta justamente porque
ela tem uma tinta bem mais fluida do que seria uma caneta esferográfica normal. E isso muito me agrada, porque a escrita dela no papel é sempre de uma forma mais fluida, e isso deixa a escrita matemática, a demonstração matemática, muito mais interessante do que é numa caneta esferográfica comum, para muitas marcas de caneta. Porém, existe uma marca específica de caneta que eu utilizo muito quando eu não tenho mais acesso a essas canetas Muji ou canetas em gel ou canetas com tinta fluida nesse geral, que é a caneta Spiro. A caneta Spiro, na minha visão, é a melhor marca de canetas esferográficas. Mesmo que eles não estejam patrocinando esse vídeo, a caneta Spiro, na minha concepção, é muito boa. E é uma caneta que não tem um custo tão elevado assim, mas mesmo assim ela consegue ter uma boa definição e uma boa pigmentação na sua cor no geral, de forma que a caneta Spiro ela é muito confortável para a escrita, tem uma ponta mais afinada, e dessa maneira ela consegue proporcionar um conforto muito maior e uma pigmentação ainda mais escura do que seria a caneta tinteiro, né? A caneta Muji no geral. Porém, um bom paralelo entre esse tipo de caneta e a caneta Spiro, que eu não tenho mais aqui no momento, é a caneta em gel. Na minha visão, a caneta em gel é a melhor caneta que existe, por justamente tratar-se de uma tinta esferográfica, né? Tratar-se de uma caneta esferográfica e com a tinta parecida com essas canetas convencionais, porém com a dinâmica mais fluida. E a caneta em gel, ela é muito confortável para a escrita e tem a melhor pigmentação entre todas essas. Então, na minha visão, entre todas as canetas, a caneta em gel é a melhor, e a que fica no segundo pódio aí é a caneta Muji. E quando todas acabam, eu utilizo a caneta Spiro. E atrelado anteriormente àquela ideia que eu estava falando sobre o lápis, uma outra ferramenta que eu utilizo muito também é a borracha. No momento, a borracha que eu estou utilizando é a Merkur. E essa borracha ela é muito interessante. Porém, a que eu mais utilizo, a que eu mais gostava de utilizar, já que no momento eu não tenho ela aqui em posse comigo, é uma borracha da Faber-Castell chamada Dust Free. Provavelmente eu vou ter deixado aí a imagem durante a edição desse vídeo, mas a borracha Dust Free ela é muito boa por ser muito macia e ter uma forma de apagar muito boa, que apaga totalmente o lápis a respeito da sua pigmentação, mesmo sendo um lápis com uma pigmentação mais forte ou mais fraca. E assim, ela também consegue ter uma durabilidade muito maior. Um ponto negativo que eu achei dessa borracha da Merkur é que ela desgasta muito rápido. E ainda assim, ela não consegue apagar tão bem lápis com uma pigmentação tão forte quanto essa aqui da Compacto ou outros lápis que sejam de madeira no geral e que tem uma pigmentação mais forte. Mas no geral, a minha recomendação principal é justamente isso. Uma caneta que seja tinteiro ou que seja em gel, de preferência em gel. Um bom lápis de madeira, pode ser de qualquer marca, mas normalmente lápis de madeira. Não utilize lápis de argila, por justamente ter a pigmentação bem mais fraca. Uma borracha que seja parecida com a Dust Free, ou uma borracha da Merkur, ou outra da Stabilo, que eu utilizei bastante também. E uma folha A4 de preferência reciclada, justamente para não machucar sua vista enquanto você estiver estudando. E a minha recomendação principal para os meus estudos, e o que eu mais utilizo para os meus estudos, é justamente isso. Vale ressaltar também que no tablet a minha escrita ela é muito fluida, justamente porque a película, quando eu comprei o tablet, a película que já veio aplicada nele era uma película que imitava a folha de papel. O tablet eu comprei ele usado e a pessoa que me vendeu, ele já tinha aplicado essa película que era semelhante ao papel, e isso fez uma diferença muito grande no meu conforto na escrita. Então eu utilizo muito o tablet para escrever. E uma crítica, infelizmente negativa, a respeito dessas películas que imitam papel é que ela desgasta a ponta da S Pen muito rápido. Se seu tablet for da Samsung ou se for um tablet da Apple ou algo do tipo, talvez não desgaste tão rápido a ponta. Porém, se for um tablet da Samsung que tem a ponta da caneta em borracha, desgasta rapidamente. Então uma solução para isso é comprar na internet uma ponta que seja de titânio. É muito barato, não é tão caro assim, é em torno de 15 a 20 reais, e ela vai ter uma durabilidade muito maior do que a ponta de borracha no geral. Então é isso, pessoal. As minhas recomendações são essas, as ferramentas que eu utilizo para estudar é isso. E claro que existe também as ferramentas online, vamos dizer assim. O computador a gente utiliza muito, tendo em vista
que tem muitas coisas na física que a gente trabalha através da programação, e o computador é um auxílio primordial para isso. Em muitas situações, quando eu preciso escrever relatórios, também eu utilizo outras ferramentas, como o VLIF, com o auxílio da linguagem de programação do LaTeX. Quando eu preciso fazer alguns slides que sejam sobre conteúdos de física no geral, eu também utilizo o VLIF, entre outras situações que eu utilizo ele. Mas no geral, as ferramentas físicas que eu utilizo para estudar são esse: o papel, o tablet e esse conjunto aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e façam sempre o estudo de vocês da forma que seja mais confortável para vocês, utilizando os materiais que vocês têm acessibilidade para poder comprar e que sejam mais confortáveis durante o seu estudo.